Hoje eu vim falar sobre jejum, um tema que está meio apagadinho no meio cristão, né? Há décadas atrás era muito normal o crente jejuar, hoje em dia, vou jejuar só de Netflix. Mas, vamos lá, uma das coisas em que é falado nesse livro, que jejum bíblico é abstinência de alimento, que obviamente você pode acrescentar a abstinência de algumas coisas relacionadas do dia a dia que te tiram tempo com Deus, embora não seja pecado. Mas vamos lá. O pastor Luciano Subirá, ele tem várias mensagens sobre jejum, ele vem incentivando, né, o povo de Deus a jejuar. E isso me tornou assim apaixonada pelo tema. E ultimamente eu tenho praticado cada vez mais como crescimento espiritual. Eu digo assim que é maravilhoso, e é tão maravilhoso que eu gostaria de incentivar vocês a fazer também. Então, gente, nesse livro ele explica, né, dá uma introdução sobre o que é o jejum bíblico. Ele extrai passagens da Bíblia, tá? E ele vai fazendo aquela comparação, vai mostrando os jejuns baseados na palavra de Deus, tá? Então ele explica exatamente o que é o jejum bíblico, que aliás é a abstinência de comida, mas tem vários tipos. Seguindo, ele fala dos efeitos do jejum. Esses efeitos, eles acontecem num todo. Ele acontece no nosso corpo, na alma, né, que é na área das emoções, e acontece na área espiritual. Então ele tem um capítulo que ele vai falando sobre isso, tá? Ele vai explicando um por um os efeitos do jejum. Aí ele também vai falar num capítulo uma coisa super legal, que quais são os propósitos de um jejum. E aí ele mostra na Bíblia os propósitos do jejum, que tem os tipos de propósitos na Bíblia, e ele vai fazendo um link, e aí ele vai dando pra gente essa vertente. Ele fala, pode ser o propósito principal tem que ser buscar Deus. Existe propósito primário e existem propósitos secundários. O primário, sempre buscar a Deus. Mas os propósitos secundários existem. Pode ser por consagração, pode ser por arrependimento de pecados, pode ser por intercessão, por busca de cura, pode ser para você interceder pela vida de outra pessoa, pode ser por momentos de aflição que você está vivendo, você pode buscar a Deus por resposta de oração, que você precisa tomar uma decisão. Então, tem infinitas maneiras, você só precisa pedir direção de Deus para jejuar com a motivação correta. Aí tem um capítulo que ele fala só sobre formas, tipos e duração de jejum. E aí ele vai explicando, né, como a frase que ele muito usa em suas pregações: seu jejum, suas regras. Mas ali nesse capítulo ele se dedica a falar de duração, tipos, né, formas que tem de jejum, que a gente pode estar entendendo melhor esse processo, que não é algo muito falado, né? Então é super importante a gente ler para entender. Ele fala também ele dispõe um capítulo só para o jejum prolongado. Aí, gente, é nível hard, né? Eu nem me atentei, li, mas assim, falei assim, eu ainda não estou nesse nível, mas é super legal, super interessante, porque ali ele tem histórias, né, dele, de outras pessoas, né? Exemplos e como que a pessoa tem que se preparar, tem que ter direção de Deus para fazer um jejum prolongado. Não é assim, eu vou fazer e ponto final, não, tá? Mas é bem legal esse capítulo. Já quase no final do livro, ele dedica um capítulo para perguntas e respostas. Muitas perguntas e muitas respostas. E eu tenho certeza que você vai se identificar ali, porque eu me identifiquei com algumas perguntas. Eu queria saber mesmo isso. Ele vai lá, dá pergunta e resposta. Então é um capítulo super esclarecedor, tá? E depois ele fala sobre estudos científicos, tá? E aí ele fala também do processo bioquímico que acontece na nossa célula quando nós estamos em jejum. Aí ele já não está falando da parte espiritual, aí ele já está falando da parte física, tá? Como que o nosso organismo reage ao jejum e no sistema, né? Nos músculos, nos órgãos, enfim, na parte bioquímica da célula. É bem interessante, ele traz estudos científicos, né? Ele foi acompanhado por médicos e ele estudou para poder escrever esse livro muito legal. No final, ele dá um cardápio, tá? Um cardápiozinho assim de orientação
para se preparar para um jejum, um cardápiozinho para o jejum, isso é uma opção, tá, gente? E um cardápio, assim, ele dá sugestões de como fazer o pós-jejum, porque ele diz que não pode, que não é assim, você entra no jejum de qualquer maneira e sai de qualquer maneira. Você precisa se preparar para entrar no jejum, porque seu corpo ele passa por um processo de desintoxicação que é doloroso. Então, se você se preparar antes, o jejum não vai ser tão doloroso, né? E da mesma forma depois, você veio de um jejum, principalmente se ele for prolongado, e aí você termina o jejum, vai comer um monte de porcaria, você vai passar mal. Não pode, então tem que ter uma preparação antes e tem que também ter um pós-jejum, seguindo, né, algumas linhas e alguns critérios para poder dar tudo certo. Então, gente, eu super recomendo, tá? Comprem. Tem outros maravilhosos que eu tô doida para comprar também, mas esse eu comprei porque é do Luciano Subirá, né? E como foi ele que me incentivou lá através das pregações dele, porque eu aprendo muito com esse homem de Deus. Então eu quis comprar esse livro, porque eu falei assim, esse livro eu vou comprar. Não comprei, ganhei. Mas já li, tô satisfeita, tá? E eu acho que tem muitas outras literaturas também que podem acrescentar na nossa vida. Vamos colocar a cultura do jejum de volta na vida do cristão. Os tempos estão difíceis, Jesus está voltando, Ele está às portas, só não vê quem não quer. Vamos nos preparar com jejum e oração, em nome de Jesus. Gente, eu já ia esquecendo, porque eu tô gravando esse vídeo em pedacinhos assim, porque eu vou lembrando, porque não dá para lembrar tudo de uma vez. A minha experiência com jejum, ela tem sido no máximo de 24 horas, tá? Mas eu estou me preparando espiritualmente, emocionalmente para ampliar isso aí, porque eu quero fazer pelo menos de 3 dias. E eu acho que as dicas que o pastor Luciano deu nesse livro vão me ajudar muito. E futuramente eu faço um vídeo para contar das minhas experiências, como foi, como tem sido a evolução, né? Enfim, do crescimento espiritual. Mas por hora, apenas estudem, busquem e cultivem essa cultura do jejum na sua vida. Deus abençoe.